Fala galera do canal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, o assunto hoje é muito interessante, eu vou falar a respeito de pergolado. Se você está fazendo um pergolado, se você está projetando um pergolado, se você pensa em fazer um pergolado na sua casa, não deixa de assistir esse vídeo até o final. Eu vou falar algumas dicas, eu vou mostrar alguns truques para que você não venha se arrepender ou para que você não venha de alguma forma tomar algum golpe ou tomar algum prejuízo, de maneira nenhuma. Eu quero mostrar para vocês o passo a passo da realização de uma pérgola, e para mim fazer esse vídeo eu vou mostrar esse pergolado no qual nós estamos fazendo aqui, tá? Mas antes de eu mostrar todo esse conteúdo, antes de eu conversar com vocês, eu vou te pedir, não esquece de se inscrever no canal. Se esse vídeo for muito útil para você, curte, comenta, compartilha com alguém que está pensando em fazer um pergolado, com alguém que está pensando em construir com madeira. Vai ser um conteúdo muito bom e vai agregar na vida dessa pessoa, beleza? Vamos lá. Vou virar a câmera um pouco para mim comentar sobre esse pergolado no qual nós finalizamos aqui. Vamos lá, pessoal, esse aqui é um pergolado de madeira cambará, tá? É uma área que não é tão grande quanto o que vocês estão acostumados a ver aí no canal, trabalhos realmente gigantes. Não, esse trabalho ele é um trabalho pequeno, menor em questão de tamanho, porém com todas as especificações de qualidade, né? Com todas as especificações que um pergolado tem que ter. É uma madeira cambará, vocês podem ver que essa madeira que vai ao redor formando o quadro, ela é uma madeira maior, ela é de 25 centímetros. E as outras, que são as principais, no caso essa é uma principal, elas são compostas por madeiramento de 20 centímetros. Então, como vocês podem ver, né, uma é menor do que a outra. Por que isso, né? Por que, Richard? Porque se eu fizer esse quadro com 20, aqui no fundo não, porque ela é toda fixa aqui na laje. Esses lados aqui, como você pode ver, não tem nenhum parafuso. Você não consegue ver um parafuso, ele tem, mas não dá pra ver. Voltando ao que eu estava falando, se eu fizer essa estrutura ao redor com peças de 20, possa ser que ele não vá aguentar o peso, porque nós temos um vão aqui, ó, de 4 metros, 3,57 metros para ser mais exato, tá? Então não chega nem a ser 4. Porém o peso que a gente tem aqui é um peso extenso, tá certo? Se eu colocasse uma viga de 20, ela comportaria o peso. Porém, não vamos trabalhar com a margem de risco, né? O importante é não arriscarmos, né? Para que no futuro isso aqui venha selar. Se isso aqui sela, é muito trabalho para você poder arrumar isso, trocar essa peça. Então, para garantir, a gente coloca uma peça de 25, né? Pilares de 15 por 15, só não aquele que é de 10 por 10. Esse pilar é de 10 por 10 porque a carga de peso que ele está segurando é bem menor, tá? Como vocês podem ver, o madeiramento ele é todo encaixado, tá? Todo encaixadinho. Esse daqui ainda faltou colocar as bolinhas de fechamento, tá? Mas ele tem uma barra rosqueada na parede, onde ele fica totalmente fixo. E um detalhe muito importante do pilar, ele não é totalmente encostado no chão. Nós fizemos uma base de concreto, colocado ferro, tá? Aqui tem um pino que vai no meio desse pilar, para que quando eles forem lavar essa área ou, enfim, jogar uma água aqui na área de varanda, não venha ter o contato com a água. Então isso é importante, isso vai preservar o seu pergolado. Se você vai construir, se você vai fazer um pergolado, uma estrutura de madeira, uma casa de madeira, lembre-se de uma coisa: não coloque seus pilares encostados no chão. Nós temos muita experiência em madeira, né? Eu venho acompanhando meu pai desde pequeno e fazem alguns anos que eu estou nesse ramo, e eu já vi muitas casas alto padrão, coisa boa, pilares de 30 por 30, 40 por 40 até. Essa parte de baixo do pilar fica totalmente podre por causa do seu contato com a água. Então não é correto fazer um pilar totalmente encostado no chão pegando água, tá? Como vocês podem ver, falando mais um pouco dessa estrutura, ela é uma estrutura composta por vigas principais de 20, e esses daqui são pedaços, tá? Pedaços colocados de topo. Geralmente quando a estrutura é uma estrutura mais robusta, que nós colocamos peça de 10 centímetros, essa daqui no caso é uma de 5 por 20. Então não daria para mim fazer um chanfro aqui.
um chanfro de 1 centímetro e encaixar, porque eu enfraqueceria essa peça. Vocês conseguem compreender? Eu iria enfraquecer essa peça se eu fizesse isso. Então eu coloquei elas de topo com fixadores nas laterais, tá? Você não consegue ver nenhum tipo de prego, porque eles foram todos amaciados. Existem 2 aqui nas laterais, mas foram amaciados, né? E no topo, tá? Então não dá pra ver questão de fixação, prego, parafuso, nada disso, tá? Então, para não enfraquecer essa peça principal, a gente coloca ela de topo, tá? Então são 2 pedaços em cada vão, tá? Formando uma colmeia. Se você olha de fora, dá um aspecto de colmeia. Isso é bem legal, né? Isso dá uma simetria, isso dá uma, muito bacana. Lembrando que esse pergolado todo ele vai ser coberto com vidro. Esse vidro vai ser colocado por nós mesmos. Não costumamos fazer isso. Só que existem alguns trabalhos no qual a gente fornece já tudo completo. Então nós vamos fazer toda a instalação de vidro. Esse vão aqui, ele é um vão de 73 centímetros, tá? Sempre que você vai fazer um pergolado tipo colmeia, qual que é o princípio? O princípio é você fazer o quadrado, a base, né? E essa base você divide em vãos iguais, né? Muitas vezes pode dar 70, 80, depende de quantos vãos você quer. Eu poderia colocar mais vãos, menos vão. Lembrando que quanto mais quadradinhos tiver o seu pergolado, mais caro vai ficar, por conta da mão de obra vai aumentar e também o material vai aumentar, né? A madeira hoje, madeira nativa principalmente, ela tá numa ascensão de preço, né? Tá subindo cada dia mais, né? Então é importante lembrarmos que quando você carrega o seu pergolado de madeira, quanto mais madeira, mais caro fica. Você sempre que vai projetar um pergolado, você consegue chegar num valor final por metro quadrado, tá? Então você consegue chegar num valor final por metro quadrado. Um pergolado desse, por exemplo, fica em média de R$ 1.400 o metro quadrado, sendo mão de obra, madeira, verniz, lixa para invernizar, vidro, rufo e calha. Então fica nessa média. Isso eu tô falando com madeira cambará, tá? Podemos usar madeira cumaru, garapeira, que tudo altera o valor. Eu costumo dizer que pergolado ele é que nem carro, tá? Ele é que nem carro. Às vezes o mesmo carro tem valores totalmente diferentes por conta aqui dos seus opcionais. E a madeira, o tipo de material que você vai usar, ele é um opcional que muda sim o valor do pergolado no resultado final. O tipo de madeira, a bitola da madeira, um exemplo. Se eu colocasse, ao invés de madeira 5 por 20, colocasse uma 10 por 25, seria outro valor totalmente diferente. São peças diferentes, bitolas diferentes e valores diferentes também, tá? Então é isso. Esse pergolado aqui, ele seguiu uma linha de um padrão bem legal. Qual que é o padrão que a gente trabalha hoje? Você que quer construir uma pérgola e não quer ser enganado, não quer tomar prejuízo, não quer, um exemplo, não ser agradado ao resultado final, o princípio básico de tudo é você fazer o projeto executivo do seu pergolado. Se o seu profissional, o carpinteiro que vai fazer para você, não sabe fazer esse projeto, procure um arquiteto que vai fazer o projeto executivo. E quando eu falo de projeto executivo, eu não estou falando de projeto 3D básico de arquiteta. Você tem que procurar uma pessoa que realmente entenda de madeira, sabe quais são os vãos, sabe quais são as bitolas de madeira, quais são as fixações, porque senão não adianta. Não adianta uma arquiteta desenhar o seu projeto 3D super bonito, super bacana, se ela não entende da madeira, ela não entende disso. Geralmente você vai achar empresas especializadas em projetos, engenheiros estruturais especializados em desenhar esse tipo de pergolado. Nós somos uma empresa que desenvolvemos o projeto executivo. Dentro desse projeto executivo 3D, nós colocamos todas as bitolas de madeira, todos os vãos, como vai ficar, a pessoa consegue contemplar o seu trabalho perfeito, como que vai ficar antes de começar a fazer, com todos os custos. Então assim, a pessoa sabe quanto ela vai gastar de parafuso, quanto ela vai gastar de madeira, quanto vai gastar de vidro, calha, rufo, tudo. Então não tem engano, não há uma surpresa no meio do percurso. A pessoa já entra no projeto sabendo quanto vai gastar, sabendo o que vai fazer, sabendo quais materiais vão ser usados e melhor, contemplando de forma visível como que vai ficar o seu pergolado no final. Eu vou mostrar exatamente aqui para vocês, aqui ó, o projeto 3D que foi feito para esses clientes.
Então você vai observar nesse projeto 3D que ele está contemplando todos os vãos, todas as madeiras, as bitolas, as fixações, tá tudo certinho. Nós apresentamos esse projeto antes. Lógico, quando um cliente nos procura, eu quero fazer um pergolado, tá bom, você tem projeto? Se ele não tem o projeto, nós cobramos inicialmente para fazer esse projeto executivo. Então, qual que é o processo? Eu venho na obra, eu juntamente com meu pai, a gente mede toda a obra, dá algumas ideias, conversa sobre. A partir disso, nós desenhamos o projeto, passamos para o projetista nosso projetista desenha em 3D no SketchUp, manda umas visões em PDF, a gente apresenta todo o projeto para o cliente aprovando, aí a gente faz toda a compra de material e aí a gente começa a fazer todo o sistema construtivo, né? Toda a mão de obra. Então, princípio 1 para você não errar no alvo quando for fazer o seu pergolado. Faça um projeto com alguém que entende de madeira. Princípio 2, com um projeto na mão, você pode sim fazer uma cotação com alguns profissionais, com outras empresas. No caso, nós fornecemos não só o projeto, mas o projeto e a mão de obra. Então, muitas vezes as pessoas que fecham o projeto conosco, fecham automaticamente a mão de obra. E se fecha a mão de obra conosco, o valor do projeto eu dou de brinde. Então, fechou a mão de obra comigo, o projeto fica de graça, tá? Outro princípio, procura uma pessoa que vai saber fazer o seu serviço, né? Isso é importante demais. Vou virar a câmera e vou falar. Esse é um projeto que aos olhos humanos parece ser simples, mas eu te digo, não é qualquer um que faz esse tipo de trabalho. Não é qualquer profissional que faz esse tipo de trabalho. Busque pessoas especializadas em madeira para fazer o trabalho em madeira. Esse é um princípio importante, porque se você vai pintar a sua casa, você procura um pintor. Se você vai fazer uma fundação, você procura um pedreiro. Por que na hora de fazer o seu telhado e pergolado, você quer chamar o faz tudo? O empreiteiro, o pedreiro da obra fala que vai fazer o seu trabalho e você acredita e muitas vezes não sai o resultado final na qual você espera. É isso que acontece. Então busque uma pessoa especializada em estrutura de madeira que vai fazer o seu trabalho, porque não basta somente você ter um projeto 3D, não basta você ter um projeto executivo, você tem que ter uma pessoa que consiga executar tudo isso de maneira tal que fique perfeito, alinhado, correto, com os parafusos, pregos, fixações escondidos, para que você venha se agradar do seu resultado final aí do pergolado. Tá bom, família? Essa foi uma dica aí que eu dei, mostrando esse pergolado, que eu vou fazer muitos outros vídeos falando mais a respeito, mostrando mais a respeito desse pergolado, porque ainda temos um pergolado lá embaixo para fazer, e ainda temos que colocar vidro, rufo e uma série de outras coisas aqui. Então você vai ver esse trabalho acabado nos próximos vídeos, vai acompanhando aí. Para nós é uma honra mostrar todo esse conteúdo de carpintaria aí para vocês, beleza, galera? Valeu, um abraço, fica com Deus!